pessoal, estamos começando mais um programa aqui no canal Saber Condomínios. Hoje com uma novidade para quem assiste a gente aí, né? Nós estamos lançando aqui o quadro Eu Não Sabia. Então, para quem quiser nos acompanhar aí, vai ser um quadro bastante interessante, que nós vamos abordar assuntos polêmicos e vamos trazer algumas informações para vocês, né, para que vocês possam tomar conhecimento, ficarem ao par de situações que são importantes e imprescindíveis para quem faz a gestão de condomínios, certo? Então compartilhe e se inscreva no canal e participe junto com a gente aí. Vamos estar aqui com certeza trazendo muita coisa boa aí nesse quadro Eu Não Sabia. E hoje nós estamos aqui com a Tânia. Tânia, tudo bem? Como é que está, Tânia? Tudo ok? Tudo bem, novamente aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Tânia, sou síndica profissional há 6 anos, né? E estou aqui para colaborar com o canal e trazer algumas situações para nós síndicos, né, na nossa gestão. E este canal Eu Não Sabia é muito interessante. Então nós vamos iniciar o nosso bate-papo e você, se tiver alguma dúvida, vai ali nos comentários, né? Deixa ali as suas dúvidas, as suas sugestões, que após a gente vai te responder e vamos ali compartilhando e vamos movimentando o nosso canal. E nós síndicos precisamos muito desses assuntos relacionados aqui. Vamos lá então. Bom, eu quero começar o programa de hoje fazendo uma pergunta para você. Você sabe que existe a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão? Pois então, se você não conhece, nós vamos conversar hoje com a Tânia sobre a LBI, sobre o decreto, sobre a lei, né? Sim. E vamos esclarecer aí para você algumas questões que são muito importantes para quem faz gestão de condomínio. Tânia, fala um pouquinho para a gente aí, em primeiro, o que é a LBI? Bom, a LBI, no seu artigo 57, a LBI é a Lei Brasileira de Inclusão, tá? Então, diz que as edificações públicas e privadas de uso coletivo já existentes, elas devem garantir a acessibilidade à pessoa com deficiência, tá? Seja na área condominial ou áreas privativas e áreas de serviço. Bom, seria isso então a LBI também? O conceito de LBI seria esse? Sim. Certo. Tânia, o que diz a lei, né, em relação a essa questão da mobilidade? Porque a lei brasileira ela trata sobre a inclusão e fala também sobre mobilidade, certo? Sim. O que diz essa lei e também a questão do decreto, né? São duas coisas separadas ali, mas que têm relação, né? Sim. Existe um decreto, 9451/18, que esse decreto é para edificações a partir de 2019, tá? Que esse é um assunto que nós vamos abordar, nós vamos trazer técnicos especializados para falar sobre esse assunto, tá? Então, as edificações de 2019 para frente, elas já devem garantir essa acessibilidade, tá? A lei de inclusão, no artigo 57, é sobre as edificações já construídas, tá? Aí é que a gestão às vezes tem algumas dificuldades, alguns desafios na questão de mobilidade e de acessibilidade para garantir, né, o bem-estar do condômino para morar naquele condomínio. Então, aí esses desafios que são algumas questões aí que talvez tenham alguma dificuldade. Certo. Quais são as exigências, né, em relação, então nós vamos tratar agora da lei, certo? Sim. Quais são as exigências, então, para os condomínios, né, que estão ali, então, antes de 2019, né? Que a lei ela começou em 2018, 2019, certo também? Sim. Então, nós vamos tratar hoje sobre aqueles condomínios que já estão construídos, que já foram edificados antes de 2019. Sim. Quais seriam essas exigências? Bom, as exigências dos condomínios, eles devem realizar essas adaptações, né? No caso,
rampas, né, adequadas. Alguns condomínios talvez tenha que colocar elevadores. Outra questão também que é bem complicada é sobre salão de festa, o banheiro de salão de festa, né? As edificações antigas, as portas, elas são pequenas, tem o quê? Acho que 70, e pela norma ela tem que ter 90, né? Então o que ocorre? Os prédios antigos, alguns são feitos de bloco estrutural, então às vezes não tem condições de ampliar, de fazer maior, então tem a necessidade de consultar um engenheiro, ou tem que fazer um outro banheiro, né? Porque tem que ter essa... Às vezes não tem a viabilidade. Não né? tem a viabilidade. Por mais que o gestor queira fazer a adequação, às vezes a estrutura em si não permite que isso seja viabilizado, né, também. Isso, a estrutura não viabilize, porém tem que se encontrar alguma alternativa, né? Tânia, no caso dos condomínios, né, que já estão edificados, então cabe a quem fazer essa transformação, essa adequação, né? Pode-se assim dizer. Em que momento que isso pode acontecer? Como é que funciona essa questão para que quem tem um condomínio hoje, para quem está à frente de um condomínio, possa talvez fazer agora a análise, né, do seu condomínio e dizer, eu preciso fazer adequação, não preciso fazer, né? Como é que funciona isso aí e como é que se aprova essas adequações? Olha, neste caso é interessante se consultar o jurídico, né? É muito importante que o gestor de condomínio ele tenha um jurídico, um advogado competente de sua confiança, né? Sentar, analisar a lei, porque a lei ela já existe, né? Os regimentos internos também devem ser atualizados, já incluindo a lei de acessibilidade, né? Em relação às áreas comuns, porque 2% das garagens elas devem ser direcionadas já para a acessibilidade, né, de pessoas com deficiência. Tem que deixar, tem que disponibilizar. Disponibilizar, tá? Disponibilizar. Então, o que ocorre? Quando vai se fazer também uma alteração ou uma obra ou uma modificação na portaria, já deve também se analisar essa situação. Então, chamar um engenheiro para poder fazer um projeto, olha, tem condições, a gente vai alterar a portaria, a nossa não está adequada, então para quê? Para que você já faça ali uma obra que já esteja atendendo às normas técnicas, né, da lei. Porque se houver alguma denúncia, aí dá problema no condomínio. Certo. A gente observa que alguns condomínios até já fizeram algumas alterações, mas eu vejo, assim, basicamente, pelo menos que a gente observa, Sim. Que o pessoal às vezes faz adequação de rampa, né? Que é uma situação que a gente vê, assim, digamos, com mais facilidade, que a gente observa que elas acontecem até pelo fato de, quando a gente vai visitar ou vai adentrar algum condomínio, a gente observa que tem, né, às vezes uma rampa lateral, alguma coisa nesse sentido. Sim. A outra situação que eu vejo, que abrange talvez mais um pouco na questão das áreas mais comerciais, são os prédios, né, que tem aquelas áreas comerciais, seria o banheiro social, né, que tem que ter essa também disponibilidade ali, enfim, né, da pessoa poder se locomover e acessar esse serviço. Você teria mais algumas situações, tanto de áreas comuns, quanto as áreas privadas, afeta também as áreas privadas? Como é que é essa questão, Tânia? Sim, as áreas privativas também estão dentro, né? Então, esse é um quadro que você sabia, né? Dentro das unidades privativas, também o decreto, ele já tem essa exigência. Tá? Isso, como disse para vocês, nós vamos abordar mais à frente. Nos prédios já edificados antes de 2019, essa responsabilidade ela fica para o proprietário. Porém, às vezes, a adequação, ela não, como a gente já falou aqui, né? Ela não
devido ao como foi construído o condomínio, se ele é de bloco estrutural, pode ser que ela não tenha condições de ser feita. Por isso, o que ocorre? Essa questão de acessibilidade ela é muito importante também para os ouvintes, porque, vamos supor, eu sou uma pessoa que estou na condição de ter uma deficiência, tenho que ter uma acessibilidade e vou em busca de um imóvel. Tá? Então seria interessante eu ir até este imóvel que eu estou interessada e verificar se tem essa acessibilidade, se o imóvel ele tem essa condição de ser alterado, para mim depois não ter problemas. Sim. Outra questão... Isso você se refere a uma análise feita no momento da aquisição. Da aquisição, tá? E isso a pessoa já estando na condição de já estar com alguma deficiência de mobilidade, né? Agora, outra situação é quando eu estou morando no imóvel já há muitos anos e por uma decorrência da vida eu me torne a ser uma pessoa com deficiência. Ah, sim, sim. Entendeu? Então esse é um desafio também que os gestores de condomínios mais antigos vão enfrentar, porque, por exemplo, eu moro há 10 anos num condomínio antigo, né, que não tenha condições de haver essa modificação, vai se chamar um engenheiro para ver a disponibilidade e não se tem essa disponibilidade. E agora, o que eu faço? Esse seria o caso, pelo que você está falando, de talvez ter que consultar, então, né, um engenheiro, uma pessoa que tem uma qualificação, para ver a questão da viabilidade de ser realizada alguma adequação, né? Às vezes pode ocorrer que o condomínio não possa atender a todas as exigências, vale para ele, por exemplo, se ele tiver a condição de atender uma ou duas, obrigatoriamente ele teria que fazer essas mudanças, ou ele pode alegar que o condomínio não tem a viabilidade e se isentar totalmente dessa responsabilidade, tá? Como é que funciona aí? Geralmente na área comum, o síndico tem que ficar atento, porque não existe a penalidade, né, nessas edificações que foram feitas antes de 2019. Mas, pela questão de acessibilidade, né, ela é uma demanda necessária para a inclusão social. Então, nós temos que ter esse olhar para a inclusão social e buscar alternativas. Isso na área comum. Agora, na área privativa, como eu já expliquei aqui, se houver essa necessidade de a pessoa se tornar uma pessoa que dependa dessa mobilidade, então, aí você deve estar pensando assim, mas como assim na área privativa? Geralmente é na questão das portas, né? Porque as portas geralmente elas padrão 70 e para um cadeirante a exigência ela tem que ter 90. Né? Então vai ter que ser feito um recorte de parede, então aí ele vai ter que chamar um engenheiro, né, para ele ver as condições estruturais, aí ele tem que emitir uma LT, né, para a segurança do edifício. E geralmente para você, uma dica, tá? Geralmente quando você vai comprar um imóvel que ele é estrutural, ele já tem, as construtoras elas são obrigadas a colocar um anúncio ali no hall de entrada. Este edifício foi feito com bloco estrutural, portanto as paredes não podem ser modificadas, então ali você já tem que ficar atento, né? Neste caso de você já estar nessa condição e procurar um imóvel. Então sempre ficar atento a essa informação que fica no hall, ou então procurar a administração do condomínio. Certo. Procurar o síndico. Isso aí vai influenciar diretamente na viabilidade já do proprietário, né, o futuro proprietário aí, poder fazer ou não essa adequação. Isso, também. Porque aí o que acontece? É tão bom para quem está em busca do imóvel, né, que tem essa dificuldade, e também para o gestor, porque o que ocorre? Nós como gestores, vamos colocar agora aqui para nós síndicos, né? Então, de repente a gente tem um condômino, né, que vai morar, vai fazer parte
da área condominial, né, da vida condominial, e ele tem essa deficiência e ele chega até você e aí vai dizer, e agora? O que eu faço? Aí dentro da área privativa dele, aí o síndico vai dizer, olha, infelizmente, eu não vou poder te auxiliar. Sim. Né? Já não vai ser uma responsabilidade do condomínio. Agora, a área comum, aí já o síndico ele tem que procurar alternativas mesmo para poder adequar. Então, acessibilidade de rampa, acessibilidade de portaria. Então, isso é uma questão que é bem atual, né? E eu como síndica me preocupo porque às vezes eu passo assim nos edifícios, olho e também nas áreas comerciais a gente vê que não se tem muito essa questão de acessibilidade, né? Sim. Hoje em dia a gente vê muitas pessoas independentes, apesar de estarem na posição de cadeirante, mas com cadeiras elétricas que se locomovem, né? Na rua. A elétrica ainda é um pouco mais complicado, porque ela tem rodas menores, tá? Não sobe em qualquer lugar, né? Não sobe em Quando qualquer é lugar. aquela, né, a comum ali, ainda tem um joguinho, o cara consegue subir e tal, o jogo ainda facilita, né? É claro que o correto é a rampa, né? Não tem como Então você fugir a regra, né? o síndico também que ele faz gestão de condomínios mistos também, aí ele tem Sim, tem duas situações para resolver ali, né? resolver, tanto da área condominal como da área. Então, só para a gente lembrar aqui, Tânia, a LBI é desde quando? A LBI, o artigo 57, o decreto é de 2018. 2018. Então, é o que define, então, se quem está nos assistindo tiver um condomínio ali que foi construído antes de 2018, né, ele tem algumas obrigações. Pega 2018, né? Aqui é barra 18, é isso que eu entendo que é antes de 2019. Já conta o 18 também. Já conta o 18. Tá. Então ele pega, por exemplo, de 2019 para trás, quem está nos assistindo então pode pegar agora e fazer uma avaliação do seu condomínio, né, e ver se está atendendo essas exigências. E aí eu te pergunto o seguinte, quais são, até para deixar um pouco mais para o lado, eu vou até colocar novamente o que eu disse. Se eu tenho um condomínio que foi construído de 2019 para trás, então agora eu posso tomar consciência dessa lei, né, desse decreto, e eu posso agora olhar para o meu condomínio com um olhar agora já de um conhecedor. Sim. Antes eu não sabia, mas agora eu já sei. Então eu posso fazer uma análise ali. E se eu tiver alguma dificuldade, chamo um engenheiro, chamo alguém responsável, uma pessoa capacitada, uma pessoa que tem conhecimento técnico sobre edificações, e eu posso então já fazer uma avaliação, porque isso é passível de denúncia, né? Eu acredito que sim, de uma fiscalização, eu acredito que sim. E aí a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte, quais são as consequências, né, para quem, por exemplo, não se atém a esse detalhe, ou não tinha, né, a ciência de que existia essa lei, essa questão, como é que a pessoa agora pode proceder para que ela não venha sofrer essas consequências? E quais são essas consequências? Bom, para os condomínios antigos, a legislação ela não define penalidades. Tá? Não define penalidade. Porém, para não adequação. Mas isso não significa, tá? Então, para nós gestores, não significa que existam consequências negativas, caso a gestão ignore a questão de acessibilidade. Então, o que ocorre? Então, quem não sabia que existe essa situação de acessibilidade, que deve mesmo o condomínio sendo antes de 2019, existe já a lei do artigo 57 sobre a lei de inclusão. Então você deve consultar no jurídico, deve se adequar aos 2% de garagem, tá? E deve se adequar, porque se houver uma denúncia, pode haver uma denúncia, né, de algum morador que se sinta ali prejudicado por não ter rampa, né, aí ele denuncia para o Ministério Público, né, e aí o Ministério Público
Ele vem até o condomínio e aí ele vai exigir que essas adequações sejam feitas. Então não existe a penalidade, mas existe a consequência. Certo, mas isso, por exemplo, mesmo que não exista uma penalidade, mas vai existir uma responsabilidade, né? Aonde quem está à frente da gestão vai ter que, de alguma forma ali... Sim, se ele ignorar. Então, vamos supor, eu não sabia, eu como condômino, né, que o meu condomínio ele não está dentro das normas de acessibilidade. Então, eu tenho meu vizinho que ele é cadeirante, né, e eu verifico no meu condomínio que não tem uma rampa, que tem tartaruga, que ele não consegue passar, entendeu? Sim. E aí você informa a administração, olha, a gente tem que se adequar à acessibilidade, né? Porque nós temos aqui vizinhos que necessitam e a administração ignora. Sim. Então pode sim haver uma denúncia e o Ministério Público ir até o condomínio e fazer com que exija que faça essa adequação. Sim, sim. Mas o que eu ia colocar é o seguinte, por exemplo, bate um pouco com o que tu falou agora. Embora não exista uma penalidade, mas pode existir o quê? Algumas consequências que no mínimo, você ter que se obrigar de uma forma ali emergencial, mediante uma denúncia, vamos supor assim, correr atrás de engenheiro, correr atrás de advogado, se defender, né? Cria toda uma situação, mas você pode evitar isso fazendo isso antecipadamente. Sim. Né? Eu acho que seria o caminho mais correto, é aí que eu queria chegar. Sim, né? Porque aí o que ocorre? O condômino, ele pode entrar com danos morais, né, contra o condomínio. Então ainda pode gerar um prejuízo financeiro também. Prejuízo financeiro. Então tudo isso, no entendimento, eu como síndica, como gestora, que a gente pode o quê? Antecipar esse tipo de situação. Então estando atentos. Né? Então a gente fazendo uma análise, existe acessibilidade, poxa vida, eu não sabia disso, aí eu vou consultar meu advogado, o meu condomínio ele não está dentro das normas, né? Isso é uma questão que o síndico também tem que analisar. Né? É gestão, né? É a gestão. Então, eu não sabia que o meu condomínio está fora das normas, né? Mesmo sendo antigo. Tem algumas restrições, mas procurar um engenheiro, olha, eu quero fazer acessibilidade, eu quero deixar o condomínio dentro das normas, eu quero deixar ele mais confortável, eu quero fazer uma inclusão social, né? O que pode ser feito? Consultar o jurídico e junto até com os condôminos também, né? Ver uma situação, uma sugestão, olha, a gente está pensando em fazer aquela mudança ali, o que vocês acham, vamos deixar mais acessível. Então isso o que acontece? Antecede aos problemas. Sim. Eu estou ouvindo você falar agora, até para a gente, infelizmente, a gente está com pouco tempo, né? Precisamos fechar o assunto, mas eu acredito que a gente vai trazer aqui talvez uma pessoa da área do direito, né, colonial, e eu acredito que até um técnico em edificações, um arquiteto, um engenheiro que possa fazer com que a gente venha se aprofundar um pouco nisso, mas de uma forma mais técnica, né, pegando a opinião técnica. Mas eu te pergunto o seguinte, e a pergunta final que eu vou fazer para você. Já que é uma lei, já que existe uma lei, que existe um decreto, isso torna-se uma obrigatoriedade, correto? Sim. Tá. Então não precisa haver, por parte do gestor, nenhuma aprovação. A pessoa que está à frente da gestão, ela pode chamar os profissionais, fazer essa avaliação, e ela pode, então, mediante essa avaliação, ela pode também já ir tomando as providências, ou você acha que isso precisa ser aprovado em assembleia, ou mediante essa análise leva-se essa situação para uma assembleia e aprova-se, então, as obras que precisam ser feitas, como é que funcionaria isso, esse processo também, para a gente fechar aí? Por ser uma lei, não há a necessidade de se levar em assembleia, mas por prudência, né, eu como síndica sempre indico levar para ser deliberada a assembleia para depois não trazer problemas futuros, né? Mas isso também, quando a gente trouxer um jurídico aqui, ele pode expandir melhor essa questão.
Ah, mas como síndica, né, como síndica profissional, eu sempre deixo essa dica, né? Por mais que talvez o assunto não tenha necessidade de se chamar uma assembleia, de você ser o gestor, porque a gente, como gestor, a gente tem algumas questões que a gente pode atuar ali sem aprovação de assembleia, Sim. né? Mas é prudente sempre consultar a assembleia. Sim. Até porque a gente parte daquele princípio da gestão transparente. Transparente. Né? Então, mediante ali uma análise e tal, cria a documentação, né? Fundamenta, né? Em cima de uma opinião técnica, né? E comunica os moradores. Eu acho que é prudente isso que você falou, trazer eles a colocá-los ao par do problema, da situação, daquilo que é uma obrigatoriedade, enfim. Sim, e decidir junto, e trazer o comum também para a necessidade da inclusão social. Ele participa também do processo, né? Também é uma coisa, é muito importante trazê-lo também para ele ter essa consciência da necessidade da inclusão social, né? Que é uma questão... É que é melhor partir da gestão para o condômino do que do condômino para a gestão, né? Também. Com certeza. Esse é o principal lance. Com certeza, né? E aí, mais uma dica também para os nossos amigos síndicos aí, é que as mudanças na legislação tem que estar sempre atentos, tá? Porque elas estão sempre se atualizando, né? Sim. Então, nós como síndicos temos que sempre estar interagindo, sempre temos que estar buscando, aqui é um canal, né? Sempre estar atento aqui no nosso canal, né? E sempre ter um bom advogado. Eu sempre fiz isso. O síndico tem que ser um chaveirinho. Qual que é o seu chaveirinho? Um bom advogado. Um respaldo jurídico é bom, né? Isso, para que ele possa te auxiliar, para que a gente não caia em armadilhas, né? Sim. Tranquilo então. Tânia, infelizmente, hoje a gente está com o tempo já bastante afunilado. O assunto percebe que vai longe. Vai né? longe. Mas nós vamos fazer aí os próximos vídeos, né? Já antecipo aí para você, onde a gente vai trazer aqui já um jurídico, né? E vamos trazer também um técnico aí na área da arquitetura, na área da engenharia, para a gente aprofundar um pouco mais esse assunto. Então, permaneça com a gente aí, prestigie o nosso trabalho, compartilhe aí com pessoas que você conhece. Se você não se inscreveu, não se esqueça, se inscreva no canal e eu convido para você para estar conosco aí no próximo vídeo. Muito obrigado e um grande abraço a todos.